Nesse vídeo eu vou fazer um apanhado geral dos últimos 7 meses em que eu estou me preparando para a prova de residência médica. Esse é o primeiro episódio do quadro Projeto R1, onde eu vou compartilhar as minhas estratégias de estudos, metas e dificuldades ao longo de cada semana da minha preparação. Para quem não me conhece, eu me chamo Éder Lucas e sou estudante de medicina do 4º ano da Universidade Federal de Minas Gerais. Começando com o apanhado geral de tudo que eu fiz nesses últimos 7 meses, no início do ano de 2025, eu consegui entrar na Liga Acadêmica de Saúde Coletiva e foi uma experiência muito gratificante, tanto para a minha vida profissional quanto para a minha vida pessoal. Eu pude acompanhar vários casos no Hospital Risoleta Tonantino Neves, aqui em BH, e foi a primeira vez que eu vi um parto e foi, de longe uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, porque você fica ali naquele momento da angústia, você esperando o bebê nascer, e quando ele nasce é uma alegria tão grande, sabe, dele ter nascido bem, e de longe foi uma das melhores experiências que eu já tive na faculdade até hoje, e eu vou levar para o resto da minha vida. No meio do ano, eu também consegui entrar num projeto de iniciação científica, e foi uma experiência muito interessante. Eu pude aprender como funciona de fato a produção científica na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu consegui aprender como é que estrutura um artigo, como é que você pesquisa, como é que você monta tudo aquilo, como é que você acha as suas referências. E foi muito legal eu poder trabalhar com os professores do projeto. Então, com relação aos meus estudos para a prova de residência médica, eu vou abrir aqui para vocês tudo que eu já consegui ver do meu cronograma. Então, ontem, dia 13 de fevereiro, eu consegui finalizar a semana 26 do meu planejamento e ainda consegui adiantar um pouco da semana 27. A impressão que eu tive é que a maioria dos conteúdos, eles não são difíceis de aprender, com exceção de um ou outro ali, como o neuro, que é meu calcanhar de Aquiles, mas eles são muito fáceis de você esquecer. Então, acima de eu ter que estudar todos os conteúdos, eu tive que focar muito em revisá-los. Abrindo aqui no meu calendário, que é onde eu anoto tudo que eu estudei e tudo que eu vou revisar durante a semana, a gente consegue ver que acaba acumulando uma carga muito grande de revisões todo dia. E isso acontece porque, como eu utilizo o método de Ebbinghaus, eu acabo tendo que revisar muitos conteúdos em momentos diferentes num dia só. Por exemplo, trauma torácico, que foi um conteúdo que eu estudei dia 15 de fevereiro. Eu tive que revisar ele dia 16, eu tive que revisar ele uma semana depois, tive que revisar ele um mês depois, tive que revisar ele 3 meses depois e 6 meses depois. E acaba que, como eu também tive que fazer isso com muitos outros conteúdos, eles se coincidem e juntam num dia só. E isso gera uma carga muito grande de revisões em um único dia. A principal desvantagem dessa técnica é justamente o que eu acabei de dizer, do acúmulo de revisões em um dia só. E isso, quando eu tô agora de férias, é muito de boa de levar, é muito tranquilo, porque eu tenho muito tempo, então eu consigo planejar bem a minha semana. Mas quando eu tô nas aulas da faculdade, isso gera uma dificuldade muito grande. Igual, teve semana no ano passado que eu fiquei tão esgotado, tão cansado, que eu só consegui revisar durante a semana. E isso acabou que fez eu atrasar ali 1 ou 2 semanas do meu planejamento. Mas a principal vantagem desse método, e foi o que me fez continuar com ele até hoje, é que ele me possibilita ficar com muitos conteúdos frescos na minha memória. Então acaba que isso poupa muito tempo na hora de eu revisar. Porque no lugar de eu ter que rever o conteúdo inteiro, eu revejo ali só alguns tópicos específicos, porque a maioria do conteúdo ainda está fresca, e eu acabo que eu não erro tantas questões. Porque tem alguns tópicos desses específicos que eles acabam caindo com uma frequência relativamente baixa. Mas vez ou outras eles acabam caindo. E se eu não me preparar para eles também, no dia da prova, eu não vou conseguir acertar. E essa diferença de 1 ou 2 questões pode custar a minha aprovação. Ainda sobre o tópico de revisões, uma coisa muito importante que eu reparei ao longo desses 7 meses é que é muito difícil fazer uma revisão bem feita. Não basta você pegar ali apenas 10 ou 15 questões de um conteúdo para você revisar. Você tem que ir a fundo, você tem que estudar todas aquelas questões que você acabou errando de uma forma bem mais aprofundada. Você também tem que estudar aquelas questões que você ficou em dúvida entre uma alternativa e outra. Porque acaba que você pode levar essa dúvida para a hora da prova e isso acabar te custando uma questão. E nisso, o Estratégia Média ele tem me ajudado demais. Porque, para quem não sabe, a maioria das questões do banco do Estratégia tem vídeo comentado. E acaba que isso poupa muito o meu tempo, porque eu vou ali no vídeo, coloco em 2x, tiro a minha dúvida, e isso é muito mais rápido do que, por exemplo, eu revisar e tentar entender aquela questão ali pelo método de leitura tradicional. Isso sem contar nos macetes que eles ensinam pra gente durante justamente essas resoluções de questões. Um deles que eu aprendi essa semana, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu achei muito legal, é que a água sempre passa debaixo da ponte. E explicando um pouco melhor isso,
basicamente durante um procedimento de esterectomia, que é quando você retira o útero, você tem uma lesão iatrogênica muito comum, que é você clampear o ureter junto com a artéria uterina. E isso acaba gerando a congestão de urina ali, que é muito prejudicial para o paciente. E eu tenho certeza que se não fosse pelo Estratégia Med, eu não ia conseguir decorar esse macete, que é basicamente o ureter sendo representado pela água e a ponte sendo representada pela artéria uterina. Porque durante a faculdade, a gente acaba que não vê esses detalhezinhos que podem acabar caindo em prova. Porque o objetivo da universidade não é formar um concurseiro, e sim formar um bom médico. Ao longo desses 7 meses, outro ponto essencial também que eu reparei foi a quantidade de questões que eu fiz. Porque isso me permitiu monitorar a minha evolução nos conteúdos que eu estava estudando, permitiu monitorar a minha retenção das revisões, e graças a isso agora eu tenho um controle muito maior do meu estudo. Então eu separei aqui para vocês a quantidade de questões que eu fiz, foram mais de 14 mil questões desse período, e eu separei elas por mês. Então, por primeiro mês, tantos por cento de acerto, para eu conseguir monitorar como é que foi realmente a minha evolução. Usando a colinha aqui que eu preparei para vocês, a gente consegue ver que no primeiro mês eu consegui fazer 1.650 questões, com uma porcentagem de 80% de aceitos. No segundo mês eu consegui fazer 1.860, com 81% de aceitos. No terceiro mês eu consegui fazer 1.290, mantendo os 81%. No quarto mês, eu consegui fazer 1.790 com 82% já, então já teve uma evolução. No quinto mês, eu consegui fazer 2.000 questões com 81%. E no sexto mês, eu consegui fazer 2.750 questões com 84%. E no último mês, que é o mês que a gente está agora, que é o sétimo mês, eu consegui fazer 3.400 questões com 84% de acertos. Então, observando esse padrão ao longo dos meses, a gente consegue ver que, tirando um mês ou outro ali, eu tive uma evolução bem significativa da minha quantidade de questões com a minha porcentagem de acertos. E isso reflete a maior retenção de conteúdo que eu estou tendo, uma base que eu estou conseguindo ampliar graças ao cronograma que eu estou seguindo. Por isso, na minha visão, é essencial que você tenha acesso a bons materiais de estudos para a prova de residência. Porque acaba que esses detalhezinhos a gente acaba não vendo com tanta frequência na universidade, igual eu já falei, porque esse não é o propósito dela. Então, se você ficou interessado em algum dos produtos do Estratégia Med, eu vou deixar o link da plataforma deles aqui na descrição, junto com o meu cupom de desconto ETHER10. Por isso, para quem planeja ser aprovado na prova da residência médica, é essencial fazer o máximo de questões possíveis, porque só assim você consegue monitorar a sua retenção de conteúdo e organizar o seu estudo de forma estratégica e objetiva. E como recado final, eu quero deixar aqui que esses últimos 7 meses eles não estão sendo nada fáceis. Pelo contrário, eles estão sendo muito difíceis. Estudar para a prova de residência em si é muito difícil, porque a carga teórica é muito grande, é muito puxado, e acaba que quando você tem que conciliar isso com vida pessoal, com faculdade, igual eu estou tentando gravar o vídeo aqui, né, registrar tudinho, isso acaba que fica muito puxado, é uma carga muito pesada pra gente, mas eu creio que vai dar certo, eu creio que no final de tudo isso eu vou conseguir ter ótimos resultados, né, rumo à aprovação, projeto R1, e eu vou deixar tudo aqui registrado para vocês, tanto os meus erros quanto os meus acertos, para que vocês possam usar isso para guiar o futuro estudo de vocês, ou o atual estudo de vocês, e não cometer os mesmos erros que eu acabei cometendo durante a minha jornada. E eu queria muito pedir o feedback de vocês, que vocês deixem aqui nos comentários, sobre dúvidas ou sugestões do que melhorar nos vídeos. Eu sei que às vezes eu sou meio lento assim para gravar, eu fico repetindo muitas coisas, mas é uma dificuldade que eu tenho e eu estou tentando superá-la aqui para gerar vídeo de conteúdo que realmente agregue no seu estudo. Eu não quero ficar enrolando ninguém aqui, até porque esse não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é eu relatar tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou vivenciando, e que isso sirva de inspiração para você que quer continuar estudando para residência, ou para você que quer começar agora. Então eu peço, por favor, deixa aqui nos comentários um react, um feedback assim, do que você achou do vídeo, sugestões do que melhorar. E no mais é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.